Vamos fechar aqui o áudio novamente. Então, nós começamos, né, oficialmente agora os trabalhos da última mesa desse seminário, que começou ontem com a palestra do professor Antônio Pedro, de abertura. Tivemos as mesas hoje pela manhã da acessibilidade, história da arquitetura, e agora à tarde de projetos em saúde. E o tema dessa última mesa, que é a mesa 4, é projeto arquitetônico hospitalar. Teremos aí a sequência de Júlia Matos, Patrícia Cavalcante, João Paulo, Márcio e Fábio, nesta sequência para apresentar os seus trabalhos. E eu passo então a palavra à Júlia. Pode fazer, Júlia, por favor, uma breve apresentação, só falando da sua formação e em qual estado você está, que essa mesa agora é uma mesa virtual e as pessoas ficaram até em dúvida, só pode ser baiano para participar do GEOSP, e aí vocês aqui estão justamente representando e mostrando que o GEOSP pode estar em qualquer estado, em qualquer lugar. Sim, com certeza. Obrigada, Maria Amélia. A gente fica muito feliz aqui, né, de ter voltado, porque esse grupo é maravilhoso, né, uma troca de informações muito boa. Então, já começo aqui falando que eu estou muito feliz também de ter retornado no nosso seminário anual. Atualmente, eu estou morando no Rio, né? Eu fiz o mestrado na UFBA, terminei em 2019, e aí, com a pandemia, acabei tornando para o Rio e agora, finalmente, voltando aí para essa atividade do nosso seminário atual, né? Nosso seminário anual. Então, gente, muito feliz aí com a oportunidade, agradecer mais uma vez ao professor Antônio Pedro sempre, né, por esse espaço, aos nossos colegas também do GEOSP, né, sempre ajudando, o pessoal da BDH também sempre viabilizando aí nosso evento, tá? E agora, essa minha apresentação aqui, vou ficar com vocês agora nesse bloco dos próximos 20 minutos, tá bom, gente? Então, o meu trabalho, gente, atualmente, ele se chama Design baseado em evidências, considerações sobre os espaços de saúde, né? Meu nome é Júlia de Souza Matos, vou deixar a apresentação aqui para o final, onde eu vou colocar também meus contatos para a gente continuar, né, trocando informações aí sobre esses temas, porque é muito importante nessa troca aqui que a gente tem, né, com o pessoal da academia, né, pessoal, os profissionais aí que estão atuando na área, né, sempre é muito rica essa troca. Então, gente, sobre esses espaços, né, de saúde, eu queria trazer aqui para vocês, que é mais ou menos a organização, né, da apresentação de hoje, eu queria trazer para vocês o tema atual da minha pesquisa de doutorado. Estou fazendo atualmente na UFRJ, né, no PROAR, na área de concentração de arquitetura. Então, como uma contextualização, vou falar assim só para os colegas que não acompanharam aí, né, a minha pesquisa da época do mestrado. Eu trabalho com maternidades, hospitais maternidades, centros de parto normal, os espaços de saúde voltados ao atendimento da saúde reprodutiva, né, das mulheres. E como contexto, né, o que seria esse design baseado em evidências? A gente percebe que a gente teve desde aí, né, dos anos 70, 80, uma organização, né, promovida pela OMS, onde a gente percebe que ocorreu aí um interesse maior em fazer estudos, né, de eficácia e segurança na assistência, né, ao parto, ao pós-parto, principalmente, e também fundamentado com grande apoio de movimentos de mulheres, profissionais de saúde também, que estavam envolvidos aí na época, começaram a questionar certas práticas, né, que aconteciam dentro da sala de parto. E aí, a gente tem uma resolução, né, que é uma revisão dessa literatura médica, para se fazer uma metodologia para que estudos fossem feitos para avaliar as práticas, e isso resultou o que a gente conhece hoje como a medicina baseada em evidências, né, o MBE, trago essa referência da Diniz, que é uma releitura das práticas, né, que elas são feitas aí na parte da saúde, né, principalmente nesses procedimentos que são feitos, né, em relação
ao parto, ao nascimento. Lembrando, a minha pesquisa ela também traz uma parte histórica muito importante, onde a gente percebe a fundamentação das primeiras faculdades de medicina, né, na Bahia, no Rio de Janeiro também, onde não existia muito da parte prática. Então eram, né, feitos aí materiais, né, o pessoal elaborava um pouco sobre isso, mas muito sem poder exercer, né, a medicina nos corpos das mulheres efetivamente. Então, tinha relatos, né, que você fazia esse trabalho aí através de bonecas de pano. Essa imagem aqui da direita eu acho bastante representativa, porque esses testes, né, eles eram feitos principalmente também nos corpos das mulheres escravizadas na época. Então, toda essa obstetrícia, né, ela foi fundamentada em grande parte por conta dessa prática que puderam ter, né, nos corpos de forma experimental. Então, trazendo simplesmente esse recorte aí, né, para a gente perceber um pouquinho de como que se instaurou, né, a obstetrícia, o ensino, né, a prática da obstetrícia no Brasil, a gente retorna para essa medicina baseada em evidências que eu pego ela, né, como tema de estudo. Atualmente se considera um pouco, né, que o design, né, baseado em evidências e tudo mais, ele está como se fosse nesse grande guarda-chuva da neurociência, né, da neurociência aplicada à arquitetura. São essas terminologias um pouco mais atuais, que a gente tem ouvido bastante falar aí, principalmente no pós-pandemia. São temas de grande interesse, né, por parte dos pesquisadores da área dos espaços de saúde, né? Mas eu vou focar aqui no design baseado em evidências por conta desse interesse da medicina baseada em evidências, ela ter surgido principalmente por conta das práticas relacionadas ao parto e nascimento, tá bom? Então, a MBE, ela tem 4 pilares fundamentais. Acho que são eles, né? Ele vai buscar a melhor evidência disponível sobre aquela prática, vai verificar um aspecto fundamental também, que são os recursos disponíveis, né? A gente sabe aí que a demanda ela é infinita, né? Mas os recursos não. Os pilares aí, né, constitucionais que a gente tem. A gente tem que também levar em consideração as preferências do paciente. Isso leva em consideração, né, o paciente não somente como alguém que aguarda pelo atendimento, mas como ser, como se fala, né, biopsicossocial. Ele tem as crenças dele, ele tem a cultura, isso vai influenciar demais nos resultados e na experiência do paciente, né, que ele espera. O julgamento clínico também profissional, a experiência desse profissional, claro que não deve ser desconsiderada, isso também é super importante. A partir desses 4 pilares fundamentais, se constatou que apenas uma minoria dessas práticas de assistência ao parto eram fundamentadas sobre evidências, né, sólidas de efetividade e segurança. Então, só para resumir, seriam esses 4 princípios fundamentais, né, da medicina baseada em evidências. E aí, a partir disso, a gente percebe como que surge, né, o design baseado em evidências. Aqui no Brasil, a gente continua chamando com essa terminologia em inglês, né, essa palavra design da língua inglesa para a gente ainda é muito já naturalizada, né, na nossa língua, e a gente acabou chamando, né, o design baseado em evidências do inglês Evidence Based Design, né? Então, essa sigla aí, o DBE aqui para a gente tem surgido dessa forma, é um movimento que surge principalmente nos Estados Unidos. Esses estudos se iniciam, né, a partir dos anos 90, e aí esses trabalhos eles têm esse objetivo, né, de perceber o ambiente construído, é aí que a gente entra nessa área, nós, os projetistas desses espaços de saúde, é fundamental que a gente faça, né, as nossas práticas, não somente em relação às normas, né, de decretos, as regulamentações, as nossas RDCs, mas também tendo esse conhecimento, né, interdisciplinar que é fundamental para a nossa área de atuação, para que a gente perceba se efetivamente estamos fazendo projetos que sejam comprovadamente eficazes, né, eficientes, que tenham resultados positivos, né, nos espaços. E já sabemos também, né, nas palestras anteriores que tivemos, que o espaço ele influencia diretamente nas práticas de trabalho, né, nas práticas profissionais, não somente dos profissionais de saúde, mas também na experiência do paciente. Então, isso daí
é fundamental para que a gente tenha resultados positivos, né? Algumas partes desse conhecimento a gente vai ver como a tecnologia de segurança do paciente. E também já tivemos pesquisas aqui, né, de colaboradores com essa temática, que também é super importante, super interessante, e que fala também de algum aspecto que diz respeito ao espaço, como, por exemplo, prevenção de infecção, né, em relação à higienização. Nós tivemos aí na nossa cartilha, né, a Covid, desenvolvida aí pelo pessoal, né, do grupo, e, por exemplo, precisamos ter um quantitativo, um distanciamento em relação às vias de higienização. Outra questão também é sobre risco de quedas, né, em pacientes acamados, que é fundamental. Então, essas evidências, elas se avolumam com recomendações projetuais para que a gente possa fazer trabalhos conjuntos, né, na área de saúde. E apesar desses avanços, aqui no Brasil, a maior parte do material que a gente tem ainda é em outras línguas, principalmente na língua inglesa, em espanhol também tem algum material, mas em português é material ainda escasso, e daí também vai o interesse desse projeto de pesquisa, né, que eu iniciei agora em 2024. Então, como espaço de saúde, né, o que a gente entende aí, que temas aí que estão pipocando, né, na atualidade, onde a gente vê uma relevância fundamental no design baseado em evidências. Por exemplo, a questão das superbactérias, né? A gente tem a questão da sepse hoje, a maior causa de morte evitável no mundo. E é um problema das instituições de saúde que precisa realmente ser revisto, né? Ser controlado. Estão se avolumando também estudos, né? Inclusive de pesquisadores brasileiros falando sobre a questão, né, da sepse, que é a tal da infecção generalizada, né, de bactérias hospitalares, também se alastrando para a obstetrícia, como a gente pode ver em algumas dessas notícias que eu separei aqui para ilustrar um pouco desse cenário atual. Outra questão também sobre o espaço, onde o design baseado em evidências ele pode ser muito útil, sobre o delírio, né, o delírio tremens, que é uma condição de confusão mental em pacientes acamados, principalmente em unidade de terapia intensiva, que aumenta o risco de morte desses pacientes, dificulta a sua recuperação. Então, é algo que está muito envolvido aí no nosso ritmo circadiano, né? O paciente acaba perdendo as referências, perdendo parte da memória recente ali que acomete ele, e também, né, por conta desse ciclo natural do nosso corpo, acaba perdendo a referência do dia, da noite, das suas necessidades fisiológicas, né? Muito por conta do espaço também. Nós sabemos que é difícil a gente ter ambientes de alta complexidade como esse da imagem, por exemplo, onde se tem contato, né, com o exterior nesse espaço. Outra questão também que a gente tem que começar a pensar nesse momento que a gente vive, né, em relação ao aumento significativo de doenças respiratórias. Agora que estamos no inverno, né, e a gente tem nas grandes cidades um quantitativo enorme, né, de poluição, por conta, né, do veículo individual aí de transporte. A gente teve pesquisa aí, né, do colega Manuel aí mais cedo, né, falando sobre essa questão do trânsito, né, dos engarrafamentos. E essa poluição vai afetar cada vez mais, principalmente as novas gerações. Em relação a essa qualidade do ar que a gente vem respirando, a gente passa a questionar, né, os nossos projetos que estão cada vez mais fechados para dentro de si, talvez também, né, conta essa qualidade do ar que se respira, como que isso se dá em relação à eficiência energética e conforto ambiental dos espaços, né? Geralmente a gente tem muito dessa crítica, mas qual é a qualidade desse ar que está entrando dentro da nossa unidade de saúde também, já que aquele que a gente respira no dia a dia, né, para conseguir fazer nossas atividades básicas, né, estudo, trabalho, tudo mais, já está tão comprometido. Então, como recorte dessa pesquisa, a gente entende que esses espaços de saúde, essas condições, elas são únicas, mas eu vou focar sobre esses espaços, né? A gente tem diversos níveis de complexidade, então seria a parte hospitalar, especificamente hospitais maternidade, e fechando ainda mais, vou tratar somente sobre centros de parto normal, né? Por conta aí, a gente sabe que o doutorado são 4 anos, mas para conseguir abarcar essa pesquisa, a gente tem, desde os anos 99, nessa portaria aí 985, que regulamenta o âmbito do SUS, do centro de parto normal, e
A construção deles ainda é bastante tímida, apesar de todas as normativas vigentes. Então, a gente tem poucos centros de parto normal no Brasil, em média 10. Um dos objetivos da pesquisa é fazer esse levantamento quantitativo, né, de quais que estão em efetivo funcionamento e fazer um recorte, se possível, né, na região sudeste, onde se concentra a maior parte deles. Então, os centros de parto normal, eles surgem como uma das primeiras ações governamentais de se humanizar essa assistência obstétrica, né? Considerando o evento biopsicossocial do parto, um evento biológico, que vai tratar somente a gravidez de baixo risco, né? Ele não vai ter alta complexidade, vai ser somente baixo risco. E aí, como fato novo, a gente tem um programa de aceleração do crescimento, né? O PAC, noticiado aí em 2023, e tem parte da verba destinada para a construção de centros de parto normal também. O objetivo da pesquisa também fazer uma avaliação dessa verba que está sendo destinada à construção desse tipo de estabelecimento. Então, como problema de pesquisa, eu resolvi avaliar se os nossos centros de parto normal, né, 100% SUS, existentes no Brasil, eles têm a sua infraestrutura física fundamentada em evidências para garantir a segurança e o conforto aí para os usuários. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no tempo. E aí, nessa avaliação, o meu objetivo é fazer essa avaliação qualitativa, né, desses espaços, dessas unidades que vão ser selecionadas, utilizando como referência o design baseado em evidências. A justificativa, né, uma das principais delas, é a redução da mortalidade materna. A gente tem essa taxa enorme, de 92%, sendo que também é uma morte evitável no nosso país. A gente tem isso, né, como objetivo de desenvolvimento sustentável, né, o ODS da Agenda 2030, e também a gente teve aí esse dado alarmante, né, sobre essa pesquisa de que 8 em cada 10 casos, né, relatos de morte materna da doença do Covid-19 no mundo aconteceram no Brasil. Então, realmente é um dado muito significativo, pesquisadores brasileiros aí que nós tivemos na pandemia. Então, a gente sabe que se associa essas mortes, né, a condição de vida das pessoas, a localização da moradia e a residência em área periurbana também temos esse dado, né? Principalmente se for longe do hospital de referência. Daí a necessidade e a importância da gente tratar dessa unidade de saúde de baixa complexidade, porque ela vai auxiliar nesse princípio do SUS, né, que é a descentralização, não somente governamental, mas também territorial dessas unidades, conforme, né, preconizado aí, né, desde a Lei Orgânica da Saúde. Então, o design baseado em evidências, ele vai trazer uma força para essa questão da humanização. Muitas pessoas questionam esse termo, né, ainda na área da arquitetura, não necessariamente na área da saúde, né, mas muitos pesquisadores consideram uma redundância, né, uma arquitetura humanizada. Não devemos fazer sempre, né, uma arquitetura. A arquitetura já não é humanizada, né, já não é para seres humanos. Então, é importante ressaltar também que esse termo humanização, ele surge como uma forma de diálogo também, né, com os profissionais de saúde, com os demais profissionais envolvidos também, né, na parte hospitalar, por conta de narrar as violências que ocorriam, né, nas práticas relacionadas ao parto. Então, falar em humanização se evita de falar da violência das práticas. E aí, essa autora que eu trago, né, como referência, ela fala sobre a técnica, né, que a técnica ela é política. E também, como bem colocado aí, né, pelo professor Pedro, né, esse livro aí que acredito que todos usem, né, como base, introdução à hospitalar, a técnica, ela é o produto dos paradigmas curativos em determinada época. Então, ela precisa estar em constante revisão, constante atualização, para que ela seja alinhada com as evidências que se tem, né, na atualidade. Então, o design baseado em evidências, ele é uma metodologia de pesquisa contínua, né, para que a gente saiba que não é apenas mais uma nomenclatura, né, mais um nome aí do momento, né, da moda, mas sim um processo estruturado que ele vai desenvolver no princípio do design, metas materiais que devem ser atendidas para alcançar esses princípios e definindo também resultados esperados e que sejam facilmente mensuráveis. Daí a importância
né, dessa pesquisa, né, desse termo. Então, isso vai facilitar também na organização, os processos de trabalho e o investimento que vai se ter na implementação, ele com certeza vai ser menor do que o prejuízo, né, advindo aí da dos malefícios que a gente tem desfavoráveis, né, em relação à saúde. Então, como resultado, né, a gente espera que essa pesquisa ela traga, né, um embasamento teórico e também algum direcionamento, né, para as nossas legislações vigentes também, então, bastante revisão. E, mais uma vez, a gente quero agradecer demais a oportunidade, nesse espaço de troca, deixar aqui meus contatos, né, e falar aí que estou à plena disposição para continuar a gente debatendo aí sobre essas temáticas. Mais uma vez, muito obrigada pelo espaço e um grande abraço a todos aí. Obrigada. Obrigada, Júlia, pela sua exposição. A pesquisa, tenho certeza que vai ser excelente, igual o seu último trabalho. Muito bom, continuando a temática aí da mulher, do parto, né, com esse olhar do design. Eu tive essa semana em Brasília num congresso dos no sistema CEP-CONEP, e justamente nesse congresso se falou muito em ética e em pesquisa. E essa situação que você apresentou lá no início da sua fala, né, a mulher ali como um experimento, são situações hoje assim que têm sido muito olhadas, perseguidas, no sentido dos CEPs, né, que são os comitês de ética em pesquisa, que já são 900 distribuídos em todo o país. E tem se olhado com muito cuidado para que essas situações, né, enfim, não se repitam. Obrigada pela sua apresentação. Não tem nenhuma pergunta aqui. No final, se surgirem perguntas, quando todos se apresentarem, a gente coloca ela. Então, agora eu vou chamar aqui a doutora Patrícia Cavalcante. Ela vai falar sobre as reflexões